Continuando a nossa história aqui, falando sobre a Caleb, a sua perseverança, a fé rumo à terra prometida. Avança enquanto os outros recuam. Caleb avançou enquanto os outros recuaram, cheio de preminismo e incredulidade. A coragem de Caleb fez com que ele se destacasse em meio à incerteza. Enquanto o medo paralisou os outros espias, ele deu um passo à frente, movido pela fé e pela determinação de quem não se abala diante dos obstáculos que os olhos veem. Números 13, 35, 25 a 30. Caleb foi um dos espias que foi selecionado por Moisés, 12 espias. E eles foram espiar a terra de Canaã, que era a terra prometida que Deus tinha prometido para eles. E os 10, dos 12, 10 chegou com a notícia muito triste, dizendo que lá só tinha homens gigantes e valentes. E o povo esmoreceu. Mas Josué e Caleb chegaram firme, perseverante, falando que a terra era boa, que os frutos eram grandes, trouxeram fruto para provar, e que eles venceriam e tomariam a terra, porque a terra já estava sendo dada a ele, tinha sido dada a ele pelo Senhor. Eles tinham que ir lá e conquistar. O Senhor não se agrada de quem recua. Os 12 recuaram, medrosos, não confiaram no Senhor. Haja o que houver, não podemos deixar de desfalecer e a confiança que temos no Senhor. Devemos perseverar em fazer a vontade de Deus, mesmo em situações adversas ou quando não conseguimos compreender tudo o que está acontecendo. Deus tem promessa no seu povo. É necessário continuar exercendo a nossa fé, pois andamos com fé e não por vista. O justo viverá pela fé. O Senhor diz que se ele recuar, sua alma não terá prazer nele. Quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Caleb foi um exemplo de visão, coragem, fé e perseverança para conquistar as promessas de Deus para a sua vida. É isso que temos que ser, perseverante. Não importa os obstáculos que teremos, porque Jesus, ele falou que no mundo teríamos aflição, mas que não era para desanimarmos, era para perseverarmos, porque ele tinha vencido o mundo. Mas dor ele sofreu por nós. Não temos que desanimar por qualquer obstáculo que surgir. Falta de visão no reino. A timidez e a covardia entraram no coração da maioria dos espias, que se considerou inferior pela falta de fé. Esqueceram que o comandante era o Senhor dos Exércitos, o Deus de Moisés e de seus pais. À exceção de Caleb e Josué, os outros espias se revelaram pessimistas e incrédulos, dizendo que a terra era boa e produtiva, que mana leite e mel, mas a cidade era fortificada, habitada por um povo poderoso e por gigante. Diante disso, eles não viam como atacar quem era mais forte do que eles. Olha só como eles foram fracos e não confiaram nas promessas do Senhor. Porque se eles tivessem confiado, quem estava à frente era Jesus. Não era o homem que estava à frente, era Deus que estava à frente para dar a vitória para ele. Mas olha só, os bons olhos de Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos espias a olhar a terra prometida na perspectiva de Deus. Algumas vezes, olhar na perspectiva humana pode nos levar a fracassar diante do que o Senhor tem preparado para nós. Possivelmente a história de Davi e Golias teria outro resultado nos olhos humanos. Porém, olhar as circunstâncias adversas pela fé aumenta a nossa possibilidade de vitória. Caleb é um exemplo de fé e otimismo. Caleb se posicionou favoravelmente à tomada da terra, porque sentiu no coração a confirmação de Deus. Com fé e otimismo, Caleb fez o povo se calar perante Moisés, exortando todos a ter ânimo para possuir aquela terra em herança. Caleb nos ensina a não olhar para o tamanho do problema, porque não existe nada desanimadamente difícil para Deus. Quando colocamos tudo nas mãos do Senhor,
Ele nos dá a vitória. Não importa os obstáculos nem o tempo, porque as coisas não acontecem na nossa vida no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. A coragem de Caleb fez com que ele se destacasse em meio à incerteza. Você vê que os outros dizem que a cidade era fortificada, eles não teriam como lutar com um povo que era poderoso e gigante. Mas eles esqueceram, os 10 esqueceram que Deus era que estava no controle, Deus era que estava na frente deles. Quer conhecer mais da história de Josué, de Caleb? Tire o dízimo do seu tempo para ler a palavra do Senhor, para meditar na palavra do Senhor e conhecer mais da trajetória dos grandes patriarcas da nossa história. Porque a Bíblia, ela é o nosso manual de vida. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal e compartilhe os meus vídeos.